cheguei lá naquele local, era uma quarta-feira à noite, aí o patrão falou assim no domingo: você vem aqui na quarta-feira à noite? Eu falei: vem. Aí ele falou que nós temos uma reserva. Beleza, né? Eu cheguei lá no salão e eu olhei e pensei: nossa, mas reserva na quarta-feira? Quem quer reservar uma churrascaria na quarta-feira? No salão, né? Cheguei lá e pensei: vai ver que é só um pedacinho do salão. Não, era o salão inteiro. De um lado e do outro estava reservado 300 pessoas naquela noite. Eu olhei, puxa vida, 300 pessoas. E o mais interessante que eu notei, quando eu entrei lá no salão, de um lado e do outro do salão estava escrito assim: saudamos aos nossos irmãos formando em teologia. Opa, essa é alguma igreja, né? Com o tempo eles vieram chegando, todos bem arrumados, homens todos eles de terno, as mulheres todas arrumadas como se fosse para a igreja. Era da igreja do Evangelho Quadrangular. E então a mulher se colocou no meio ali do salão e falou para todo mundo ficar em pé, e ia fazer uma oração por aquele momento. E então ela falou: esse é o momento que nós devemos agradecer. Com isso nós vamos cantar Já Agradeço. Esse louvor que cantamos aqui. Imagine, né? Agora imagine 300 vozes cantando. Não tinha CD, não tinha nada, era tudo, como é que é? Ao vivo e a cores, tudo no gogó, né? 300 vozes. Era muito bonito de ver. Eu não me aguentei, eu entrei lá no meio do povo. Eu ali me senti que estava dentro da igreja, não estava lá no trabalho mais, estava dentro da igreja. Ainda mais era uma quarta-feira à noite, olha só, né? Então eu estive lá junto com o povo cantando, uns colegas olhou e falaram: mas você conhece isso aí? Eu falei: conheço. Quem estava lá cantando olhou para mim, só cumprimentou assim, longe, sorriu para mim, né? Viu que já era a pessoa que conhecia. E é muito bom quando a gente pode estar num ambiente onde você se sente assim, bem, onde você está confiante de que está bem recebido. Ali me senti em casa. Porque parecia que está dentro da igreja. E é muito bom quando a gente vai para lugares e você chega num lugar e está tudo igual. Imaginou se a gente viesse para cada igreja e cada um tivesse uma escola sabatina diferente? Como é que seria, né? Muito complicado. Eu convidei o Adão para pregar lá na igreja do bairro Inovador, eu faço parte de lá, desde novembro do ano retrasado, estamos lá. E aí se eu convidasse ele e falasse: mas está aqui, a lição da escola sabatina lá é essa, ou vice-versa, imaginou que confusão que ficaria? Mas graças ao bondoso Deus temos uma organização que está tudo igual. Eu estou aqui, se eu estou em São Paulo, se estou em Brasília, no mundo inteiro, é uma só. Olha só que interessante, que tem algo para nós. O que eu trago essa manhã, falando um pouco do trabalho missionário, que hoje seria o dia do trabalho missionário, né? Primeiro sábado do mês. Um pouco do trabalho missionário, mas também eu trago um pouco sobre a saúde. Quem lembra o louvor que cantamos? Eu sou uma obra de arte. Não tem a ver isso com a saúde. Quem cantou aqui deve ter pensado: vai falar sobre crianças? Para as crianças? Né? Não, é para nós mesmos. E é muito bom quando nós podemos aprender um pouco mais sobre a saúde. Beber, dormir, se vestir, não com a saúde espiritual, mas com a saúde mental. Olha só, né? Com a saúde mental. Deus nos fez, como diz aqui o hino, de uma maneira especial. Olha só, com dons, talentos, potencial. Ele não fez qualquer um, não fez de qualquer jeito, né? Não nos fez, como podemos dizer, para ser ninguém. Olha só, né? Mas muitas das vezes nós sentimos como se fosse um zero à esquerda. Quanto que vale um zero à esquerda? Não vale nada, não zero. Vale nada, né? A direita até vale 10, 100, 200, 500, mas a esquerda não tem valor nenhum. A esquerda é só um complemento. Só um complemento. E olha só, às vezes nós nos sentimos assim. Um pouco tempo atrás nós tivemos o Natal. Muitas pessoas festejando, entregamos presentes, recebemos presentes. Na minha época da infância não existia Natal. Olha só, né? Não existia Natal. Por quê?
Lá naquela época, eu perdi meu pai com 5 anos de idade, e naquela época os pais trabalhavam, as mães ficavam em casa dos filhos. Os empresários pegavam assim, digamos, com o Matias, quantos filhos você tem? Tenho 5 filhos. O empresário já via ali as idades, então os empresários forneciam os presentes no dia do Natal. Olha só, né? Os empresários forneciam presentes. Não eram os pais que compravam, eram os empresários. Então quem tinha pai tinha presente, quem não tinha pai, danos, né? Não tem. Então às vezes chegava o Natal, eu chegava assim, via as criançadas tudo com presente. Um dia eu cheguei e falei: por que eu não ganhei? Porque você não tem pai. Desde pequeno vinha aquele complexo de inferioridade. E assim, às vezes, muitas vezes, nós estamos na nossa vida se sentindo inferiores. Infelizmente, se sentindo inferiores. E Deus não deseja isso para nós. Antes de nós lermos a Bíblia, vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Senhor, nesta hora estamos aqui nessa sua santa casa com a parte dos seus filhos. Aqui, Senhor, a palavra vai ser aberta, estudada, lida. O Senhor, Pai, esteja derramando o Santo Espírito sobre nós. Possamos aprender mais de Ti, colocarmos em prática em nossa vida, e que venhamos, ó Pai, aprendermos a levar a mensagem ao mundo de acordo com o Senhor deseja para nós, e venhamos apresentar quem somos realmente, as criaturas de Deus nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, falando sobre a criação, Gênesis capítulo 1. Aqui nós temos a questão da criação do homem, a criação do ser humano, né? Aqui no verso 27, no Gênesis capítulo 1, fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verso 31 nos fala assim: viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Tarde e manhã, o sexto dia. Se a gente for verificar na criação, Deus ia criando algo e Ele dizia: eis que é bom. Mas quando Ele criou o ser humano, fala o verso 31, era muito bom. Ou seja, era algo perfeito, mesmo extraordinário, era belo, não era nada imperfeito. Mas aí por que hoje nós temos essa inferioridade? Porque nós às vezes temos a baixa autoestima. Muitas das vezes nós estamos com a autoestima lá embaixo, né? E aí nós vemos as partes da Bíblia, não vamos ler aqui para não tomar tempo, mas em 18, nós vemos ali o profeta Elias lutando contra os profetas de Baal, não é mesmo? Ele lutava ali pelo poder de Deus, orou e fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício. Ele foi lá, destruiu todos aqueles 450 profetas de Baal e mais os outros de Astarote. E então ele falou para o povo que eis que vocês estão seguindo outro caminho. E o povo passou para o lado de Deus. No capítulo 19 nós vemos ali então Jezabel ameaçando Elias. E aí ele estava lá diante daquela multidão de profetas e ele venceu todos. Não se intimidou. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Estava na sua mente ligada para com Deus. Mas e quando Jezabel ameaçou ele? Morreu. Cadê a autoestima? Tomou dor e sumiu nessa hora? Não tem mais nada, né? E aí a gente vê, às vezes, a vida nossa é mais ou menos dessa forma. Cheia de altos e baixos. Às vezes nós vencemos, às vezes somos vencidos. Mas aí quais são as causas para às vezes nós termos a baixa autoestima? Em primeira parte nós temos os comentários depreciativos. Em geral as pessoas não conseguem separar uma atitude má do indivíduo que a praticou. Em vez de dizer você errou, o que a pessoa fala? Você não presta. Olha só, né? Já ouviu essa expressão, você não presta? Não vale nada. Não vale nada, né? Eu estando trabalhando lá nesse local que eu mencionei agora há pouco, e além dos domingos, teve dias que eu passei a trabalhar na semana durante o almoço. E às vezes trabalhava na janta também. Eu estava desempregado naquela época, às vezes eu ficava almoço e janta lá durante a semana. Certo dia, ao terminar a parte do almoço, eu saí, fui andar um pouco lá para o lado da Avenida Salgado Filho,
E quando eu voltei, eu comecei a reparar que tinha um sinaleiro de pedestre na Avenida das Torres. E ali não tinha antes o sinaleiro de pedestre, era uma complicação para passar aquela avenida, principalmente na semana. E então cheguei lá, apertei o sinaleiro, passei. Cheguei lá dentro do salão, falei para o meu patrão assim: poxa vida, não sou nenhuma mulher bonita, mas eu parei o trânsito. Aí ele olhou para mim e falou: mas o que você fez? Apertei o sinaleiro de pedestre. Ele falou assim: você não presta. Não é mesmo? Você não presta. Cheguei em casa, conversando com a esposa, não sei o que ela falou lá para mim, que eu falei para ela, ela falou: você não presta. Eu falei: você já ouviu isso hoje. Quem falou isso para você? Contei a história, ela olhou para mim, viu que era brincadeira, né? Falou assim: você não presta mesmo. Então, essa palavra, você não presta, às vezes, vem em tom de brincadeira, mas muitas das vezes fica aqui. E às vezes você vai fazer alguma coisa e você pensa: eu não presto. Olha só, né? Eu não falho com nada. Bom dia, irmã. Quem é Marinês? Valdeirês. Valdeirês, o Márcio está vindo também? Tá. Bom, sejam bem-vindos, estamos aqui nós. Então, continuando aqui, às vezes, outra situação que ocorre, voltando lá nessa parte, você não presta, às vezes nós temos a tendência de olhar assim, digamos, estou olhando lá a roupa branca da irmã ali, e eu vejo uma pintinha preta. Será que eu vou enxergar o branco ou o preto? Eu só vejo o preto, né? Esqueço de todo o resto branco. E o que eu vou dizer? Tem uma manchinha ali? Não. Geralmente eu vou chegar e dizer: está tudo sujo sua roupa. Sua camisa está suja. Olha só, né? Lisa, né? Já vai assim, como é que fala a palavra? A hipérbole, acrescenta, né? Tudo além. E aqui também nos fala que quando você volta assim para uma parte preta, uma roupa preta, se você vestir uma pinta branca, automaticamente você vai falar também: está sujo. Essa é a parte, né? Então o ser humano, ele coloca nessa situação, nessas colocações, né? Outras coisas que nós passamos em nossas vidas, a situação dentro de casa, críticas constantes, né? Constantemente o pai, mãe, irmãos mais velhos principalmente, né? Eu fui criado com 5 irmãos. O pai morreu, a mãe foi trabalhar, então os mais velhos tomavam conta, né? E aí você vem aquela questão assim: você está ali, você não fez, você não presta, você tem que fazer direito, você tem que fazer de outra forma, e sempre constante cobrança. E então a criança vai crescendo ali, tem mais outras punições. Se olhar de lado te dão um beliscão, se você sorrir te dão um croque, e assim vai sucessivamente, né? E a criança chega na escola. E ali na escola, além daquilo que já passou em casa, até instante, na escola tem o quê? As ridicularizações. Olha só, né? As comparações. E aí a professora olha assim, manda você lá no quadro, o aluno não sabe o que fazer, a professora olha para ele e fala: vai sentar, seu burro, você não sabe nada. Na minha época, pelo menos, era assim. Hoje não, né? Hoje, infelizmente, temos... Infelizmente que eu digo, porque está criando uma geração assim, muito perversa, muito largada, né? Muito sem responsabilidade, porque as leis proíbem tais coisas, tais coisas e tais coisas. Mas naquela época era assim. Então o aluno ia para casa triste, pensando: puxa vida, eu não valho nada, não presto para nada, minha mãe me falou, meu irmão me falou, agora o professor também está falando. E aí chega em casa, a mãe fala: o que houve? Aconteceu assim, assim. E eu: mas por que você está assim? A professora mandou no quadro: você não fez? Leva outra surra ali também, porque você tem que saber fazer. Mesmo? Cresce, chega na vida jovem e continua ainda aquelas partes. O Anderson é melhor. O Edivaldo é melhor que você. O Márcio, ele sabe fazer tal coisa. Você não sabe. As comparações continuam. Quando chega lá na vida mais adulta, que é casado, continua de novo. Não para, olha só, né? Não para. E aí você olha assim e fala: puxa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Essa é a hora, né? Outras coisas que acontecem na nossa vida, o eu interior fica
querendo se mostrar de uma forma que não é. Não, eu vou pegar, vou me vestir como se fosse o pastor Bulhão aqui, vou alugar um carro que não é meu, vou sair lá de carro, vou chegar num lugar fazendo de conta que eu sou muito chique. Eu estou vivendo uma mentira. A lição dessa semana estava mais ou menos falando isso, né? Se você vai lá acrescentar dívidas, às vezes você quer fazer o quê? Mostrar uma coisa que você não é. Mostrar uma coisa que você não pode, que você não consegue. E aí você passa a ter outras dificuldades. Você está ali, diante do público, você é uma pessoa. Aí você chega em casa, você olha assim e fala, não vale nada, não presta para nada, continua do mesmo jeito, mesmo que todo mundo te elogiou lá, mas você sabe do seu interior. Ou seja, o meu interior está lá embaixo. Então, às vezes, nós vivemos a mentira. E o que acontece com isso? Nós passamos a demonstrar na nossa vida que somos a semelhança de Deus, como lemos aqui em Gênesis 1:27, como se nós não fôssemos. Olha só, nós não somos ninguém. E aí o povo olha para você e fala, poxa vida, mas você é um adversário de Deus, por que você está assim? Por que você está dessa forma? Como é que você vai chegar e pregar o Evangelho se você está cabisbaixo, sem vontade, sem autoestima, você não se ama? E vai seguindo a lista, né? E aí você para pensar, o que eu vou fazer? E aqui nós vimos a questão de São Mateus 22:39. Lá Jesus falando sobre os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí como é que eu vou amar o meu próximo mesmo? Você se olha no espelho assim e fala, você não presta, você não vale nada, não gosto de você. Você já se olhou no espelho e não gostou de alguma parte do seu corpo? Não gosto do meu nariz, não gosto do meu olho, não gosto da minha boca, não gosto do jeito que estão meus dentes, eu preferia assim, eu preferia assado, eu queria ser preto, eu queria ser branco, eu queria ser gordo. Já se olhou no espelho e pensou assim? Mas nós temos que lembrar o quê? Fomos feitos à semelhança de Deus. Lógico, lá era muito bom no Jardim do Éden, mas hoje ainda nós somos bons. Foi deteriorada ali, foi mascarada aquela perfeição, mas não acabou, ainda somos a semelhança de Deus. Olha só, né? Às vezes, quem que nunca já queria se parecer com algum artista, tipo de Hollywood? Justamente, né? Então a gente vê assim que a gente tem que olhar para o nosso lado e pensar, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Às vezes nós confundimos as coisas, né? Falando a questão comparar com os atores, pessoas de cinema e tudo mais, uma coisa que nos traz aqui essa mensagem de hoje, os modelos não são perfeitos. Você já viu alguém fora da televisão? Alguém aqui já teve a oportunidade de ver alguém que apresenta algo na televisão ali? Não? Márcio já, Matias também. Eu também já tive, eu trabalhando em outro ambiente, em outro local, nos domingos. Volta e meia, o Mauro Moraes estava lá, o Jalson Goulart estava lá, e uns outras pessoas que apresentam na televisão. Só que você chega lá, você olha assim, um dia falaram para mim, o Jalson Goulart está lá na mesa X. Eu cheguei lá, olhei, não parecia nada com aquilo da televisão, não é mesmo? Não parecia nada com aquilo. O Jaime Lerner estava lá, ele ali é o Jaime Lerner, mas eu vejo lá na televisão tão diferente, é mais magro lá, é mais bonito, tem mais cabelo. Por quê? Eles têm uma forma de apresentar uma imagem distorcida, irreal, né? Mas aí vem a parte dos atores, não são perfeitos. Não são perfeitos. Fala, irmão. Eu vi um comentário, eu vi o próprio ator lá falando e os apresentadores, muita maquiagem, né? Muita coisa aí que... Sim. Então, daí ali é uma ostentação falsa de beleza, mas na verdade não é beleza. Não é beleza. Também A os lição... filtros também, né? Os filtros da tecnologia também, que projetam a pessoa, né? Sim. A lição estava falando essa semana a questão
das dívidas, às vezes você ter dívidas, mas às vezes as pessoas não têm dívidas. E é cheia da grana, e mesmo assim não é feliz. Mesmo assim se sente lá embaixo. Eu li um artigo uma vez, depois da morte do Michael Jackson, não sei se foi na revista Adventista, mas lá ele dizia assim, tantos holofotes, tanta mídias, tanta comunicação, tantos, como é que eu posso dizer, tanto público, shows, mas o melhor lugar que eu me sinto é quando eu estou dentro da igreja. Então, uma revista Adventista, logo depois dentro de uma igreja, principalmente no lugar que não me conhece. Por quê? Lá cantando show eu sou de uma forma, né? Lá fora eu mudo. Sou outro, eu sou eu mesmo. Então ali ele apresentou que ele se sentia melhor no local assim. Olha só, né? Com todas as riquezas, todas as regalias e tudo mais. Voltando aqui ao texto, um dos remédios para às vezes nós não sentimos com a baixa autoestima, nós não devemos ter expectativas altas demais. Eu estou lá, estou estudando, estou crescendo. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser engenheiro agrônomo, eu quero ser eu quero ser um advogado. Então você vai ter que estudar, E a pessoa estuda, se forma, tudo. E quando ele está terminando a formatura, ele pensa, vou comprar uma mansão, eu vou ter um iate, eu vou ter meu jatinho particular, né? E assim vai. Aí chega lá na frente e não consegue nada daquilo, como a gente estava falando aqui agora há pouco. Chega uma hora que ele não consegue nem emprego. Estudei para tanto, estou aqui, sem nada, está difícil, está ruim, porque eu queria não conseguir. Então a gente não tem que ter uma expectativa alta demais. Outra parte que nos diz, a gente tem que se comparar com nós mesmos, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? Não olhar para os atores, eu quero ser igual aqui, eu quero ser igual aquilo, igual aquilo outro. Outra parte, nós devemos fazer as nossas próprias escolhas. Hoje em dia, infelizmente, você não consegue escolher nada, né? Você olha assim e você pensa, poxa, eu precisava comprar tal coisa. Aí você vai passando em frente a uma loja, já te puxa assim, vem cá, não, tem uma liquidação ali, assim, pá. E cabe dentro do seu bolso, olha assim, você fala, não, mas eu não quero aquilo ali. Não, mas fica bem para você, cai bem para você, com a sua cor, o seu modelo. Mais ou menos assim, né? Ou seja, você nem escolheu, aí você compra, você chega em casa e fala, por que eu comprei isso aqui? Não foi a sua escolha, outros escolheram por você. Exatamente o que eu vou falar agora, né? Então, às vezes tem pessoas que escolhem por você. E daí, às vezes, meu irmão fala assim, por que você não troca de carro? Tem esse carro, né? Não sei o quê. Aí eu compra isso aqui, ó. Eu falei assim, cara, cada um tem o seu poder aquisitivo, né? Eu já sou poder de mais pobre, né? Então não tem como nós esperarmos outros escolherem por nós. Outro remédio para a nossa baixa autoestima é evitar críticas negativas. De que jeito você vai evitar? De que jeito você vai evitar? Essa é uma coisa, às vezes, não só na vida particular ali no trabalho, mas na vida dentro do lar também. Como você vai evitar? Em uma das partes você tem que pegar e ignorar. Olha só, hein? Ignorar. Nós estávamos fazendo 31 anos de casado, certa vez, e um dos companheiros de serviço falou, nossa, mãe, o que vocês têm que durou tanto tempo assim? Qual o segredo? Aí eu cheguei, olhei para ele e falei, você tem que ser ignorante. Opa! Mas como? Como ser ignorante? Eu falei, simples. Às vezes você vai ter que concordar com ela, mesmo que você esteja certo. E ela esteja errada. Nunca? Eu falei, então, vocês não vão conseguir sobreviver. Aí ele pegou, começou a praticar isso. Só que ele estava namorando ainda. E então a namorada dele vai e vem, pra cá e pra lá. Daí o que ela falava, ele concordava. Ela olhou para ele e falou, o que está acontecendo com você? O que houve com você? Você não era dessa forma. Então a gente vê que às vezes você tem que ignorar as críticas negativas.
Ou muitas das vezes é concordar, né? Concordar, você é isso, sou. E segue em frente, né? Outra parte, trazendo de volta as comparações, a gente vê assim que se eu começo a me comparar com outra pessoa, porque alguém já fez comparações de você com o outro. E a gente começa a olhar assim que dentro da igreja existe, cada um é diferente do outro, né? Amém por isso, né? Imagina se todo mundo fosse igual. Imagina se todos estivessem aqui na frente, não, é minha vez de falar, não, eu que vou ter que pregar, como é que ia ficar o culto, né? Ou se cada um quisesse passar a lição de calça batina, coitado do Adão, né? Passou a lição aqui, ó. Mas estava até agora debatendo a lição daí aqui, né? Se cada um quisesse apresentar da sua forma. Então todos são diferentes. Eu sei fazer uma coisa, o Matias outra, o Esvaldo outro, o irmão Adão outro, o Márcio outro, e assim sucessivamente. Ninguém é igual. Olha só, né? Muitas das vezes você está ali, acontece isso muito em encontros de casais, infelizmente, né? Em encontros de casais ocorre isso. Nossa, está vendo aquele casal lá? Nós tínhamos que ser igual a eles. Você viu lá aquele fulano lá, o jeito que ele abraça a esposa, por que você não me abraça também? Aí começa as críticas, não é mesmo? Certa vez na igreja do Osternac, do Jardim Paranaense, tinha essa dificuldade. A esposa sempre comparava eu com outros. Só que chegou um dia, graças ao bondoso Deus, depois de 33 anos de casados, né, que nós temos agora, chegou um dia em que ela olhou assim e falou: mas aquele lá não faz o que você faz. Aquele lá não consegue pregar, aquele lá não consegue passar lição, aquele outro lá é assim. Começou a ver, todos são diferentes. Olha só, né? Mas com isso a gente tem que lutar, batalhar. Outra parte que nos diz aqui, a gente tem que aceitar a vida do jeito que ela é. Se aceitar, se olhar no espelho e se achar bonito, não é ruim você se achar bonito. Não é você olhar assim e falar: poxa, você está elegante hoje. Em casa, estava eu e a mulher, as duas filhas. Às vezes eu falava isso aqui na sala de casa. Não sei se alguém já foi em casa, acho que o Edivaldo foi, né? Tem um espelho grandão assim na sala. Então, muitas vezes me olhava lá e falava isso. A minha filha mais nova falava assim: fica se achando aí. Principalmente no sábado, né? Estava todo mundo indo para a igreja. Fica se achando aí. Mas você tem que se dar valor. Não é mesmo? Você tem que se dar valor. Se você não se der valor, quem vai te dar? Se você não se amar você mesmo, como é que fica o mandamento, né? Como é que fica o mandamento? Então a gente olhando assim, dessa forma, a gente tem que começar a mudar nossa maneira de pensar. A nossa doença mental tem que às vezes ficando para trás. E você renovando. Ou seja, você tem que crescer fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Não é mesmo? Você tem que crescer. Só não cresce quem está morto. Então você permanece sempre lá naquele negócio de baixa autoestima, não vale nada. Lá na infância falava, lá na escola falava, lá na escola assim falava, na juventude falava. Se você ficar nessa, você nunca cresce. Olha só, né? Você tem que crescer, você tem que lutar contra isso. Outra parte que nos diz, voltando a falar que nós não somos apenas o nariz, cabelo, as pernas, nós temos que olhar de nossa forma o tudo, né? Ninguém é bom em tudo. Nós somos únicos. Olha só um pouquinho, irmão. Nós somos únicos. Nós somos insubstituíveis. Você já viu aquela parte que você está saindo do emprego, o patrão olha assim e fala: qualquer um faz o que você faz. Não faz. Você é o único original. Não faz. Somos únicos. O que quer, irmão? Não, você falou assim, de Deus na Bíblia, é o correto. Que somos criados à imagem de Deus, né? Sim. Então a gente tem que viver feliz do jeito que nasce. Do jeito que Eu estava nasce. assistindo aquele programa hoje e eu fiquei pensando, alguém falando assim que usa um brinco porque a complementação do corpo, faltou alguma coisa, né? Faltou alguma coisa. E eu olhando por esse ângulo comecei a criticar assim, né? Tem dois bichos que nascem de brinco, e daí esse certo é perfeito, né? Que é o porco e o cabrito, né?
Então a pessoa ali queria dar um jeito de ampliar o corpo, né? Dizer assim que Deus falou, Deus fez, mas faltou uma coisinha, né? Então, uma coisinha. Então, Ou seja, a pessoa não se aceita da forma que é. Outro pinta o cabelo, outro manda arrumar o nariz, Sim. outro manda ajeitar, né? Outro faz. E o interior, como é que fica? Aí tá. Não tem como mudar, né? Uma parte que o irmão Adão falou ali, algo que um escritor, ele, mesmo sendo escritor, ele tinha apenas um paletó. Imaginou você ter só um paletó? Só um terno. Imaginou, Matias, você ter só um terno? Mas todo dia você tem que ir de terno. Difícil, né? Como é que eu trabalho só com esse terno? Olha só o que um ator de personagem do livro fazia. Todo dia ele saía, ele se olhava no espelho e ele colocava algo diferente no terno dele. Olha só, colocava um cravo aqui, no outro dia era uma rosa, uma flor, ou era um lenço pro lado de fora aqui. Então ele se olhava no espelho assim já, a autoestima dele estava lá em cima, porque ele estava diferente de ontem. Olha só, né? Mudança todos os dias, mas com a mesma roupa. E às vezes nós pensamos assim, não, para eu ser feliz eu tenho que ter um guarda-roupa, né? Até esses dias atrás a esposa estava arrumando nossa guarda-roupa, olhou assim, falou, nossa, só 2 partes da prateleira que é sua, o resto é tudo meu. Não é mesmo? Geralmente as mulheres, quando vai se vestir, põe o guarda-roupa lá na cama assim e olha e fala, não tá bom. Vou vestir, sai lá fora, tem só, vou ter que mudar de novo. Não é esse, sai lá fora, monta um novo, vou ter que voltar de novo. Não é mesmo? Às vezes, e se tem só uma roupa? Como é que você faz? Não vou na igreja porque não tem roupa. Já ouviu essa expressão? Não vou na igreja porque não tem calçado, é porque assim, eu não pude cortar o cabelo, e tantas coisas. Eu não vou no trabalho missionário porque eu não sei falar direito. Imaginou se todos fossem bem influentes? Em partes seria bom, em partes não, né? Mas a gente vê assim, que na nossa vida nós temos que aceitar como estamos, como somos. Devemos mudar, modificar, nos aceitarmos ali como nós estamos hoje. Não adianta eu sonhar e ser um ator lá na frente. Vai lá ver quantas coisas ele fez. O que ele teve que fazer? O que ele teve que estudar para chegar lá na frente? Muitas das vezes nós já queremos dar um passo assim, dei um passo, pronto, cheguei já na perfeição do jeito que é aquela pessoa. Não vamos conseguir jamais, né? Outra parte que nos diz aqui, nós devemos viver com responsabilidade, responsavelmente. Ocorreu pouco tempo atrás a Copa do Mundo, né? Na Copa de 94, Romário disse a seguinte frase: se o Brasil ganhar, eu sou responsável. Olha só, né? Mas se ele perder, eu também sou. É difícil às vezes você chegar aí e falar, não, eu errei. Quem fez isso aqui? Fui eu. É difícil, né? Geralmente, quando a mãe pergunta, quem fez isso? Eu não fui. Nem eu. Mas se ninguém fez, fui eu que fiz? A mãe pergunta, né? Eu não estava aqui, como é que aconteceu? É algo que nós temos que aceitar a responsabilidade, ser responsável pelos nossos erros, pelos nossos acertos e tudo mais, né? Continuando aqui, nós fala que às vezes nós temos que entender a inferioridade, ela não se torna um sentimento. Você é inferior, se sente inferior, porque se sente assim. Às vezes o professor chega e fala, você é um burro, você não vale nada, você não presta. Você vai para casa com aquele pensamento, mas você vai ser aquilo só se você quiser. Essa é a parte. Se você quiser, eu vou aceitar desta forma, eu vou continuar desta forma. Não. Você pode mudar. Você tem um livre-arbítrio para mudar. E aqui nos vem, esta semana, falando um pouco sobre a lição, falava a seguinte frase, deixa eu só achar aqui. Cadê minha lição? Perdi a parte. Tanta coisa no celular que você acaba se perdendo. Falava bem assim, a parte da lição, falando um pouco
sobre essa parte da autoestima, junto aqui, né? Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém, ou seja, lá no Egito, né? Eu sou alguém, eu sou o tal, né? 40 anos ele pensou que era alguém. 40 anos aprendeu que não era ninguém, era um Zé Ninguém. Imagina, né? 40 anos aprendendo. E depois, mais 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Amém, né? Deus pode fazer muito por cada um de nós, basta nós aceitarmos, querermos. Deus não deseja que nós tenhamos essa doença de baixa autoestima, essa baixa inferioridade. Deus não deseja que nós sejamos cabisbaixo constantemente, direto estando ali, tristes, direto estando ali de uma forma, eu vou me suicidar. Muitas pessoas já pensaram assim, creio que alguns aqui já pensou, eu já pensei. Muitas das vezes nós pensamos, eu vou fugir de casa, já pensei nisso também, creio que alguns já pensou, vou fugir da vida. Vai resolver? Não. Você foge de casa, o problema vai junto com você, ele não fica lá. É mesmo? É algo assim que a gente para pensar, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? Vamos lá então para uma passagem da Bíblia, Romanos 8, 31 em diante. Romanos 8, 31. Ele vai passar aqui? Beleza? Mas seria bom ter a Bíblia, hein? Deixou a espada em casa. Céu desprotegido. Muito bem. Aqui nos diz bem assim, verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, né? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem é contra? É isso que nós temos que estar em mente. Embora venha a ter todas as críticas, todas as desavenças, todas as discussões, né? Outra parte que, continuando aqui, fala: aquele que não procurou o seu próprio filho, verso 32, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará uma acusação contra os eleitos de Deus? Verso 33. É Deus quem os justifica. Olha só, quem tentará alguma coisa contra os eleitos de Deus? E terminando aqui, falando o verso 37, diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, né? E algo que fica para nós esta manhã: você se sente um Zé Ninguém? Você se sente um zero à esquerda? Se sim, olhe para esta parte: Cristo morreu, tornou você um vencedor. Mas vai de você querer mudar, vai de você querer modificar a sua postura, sabendo que você é feito à semelhança de Deus. Conto uma história que eu peguei isso na meditação da mulher, não sei de que ano foi, mas lá a nossa irmã, ela se sentia assim inferior, ela se sentia um ninguém. Então, de manhã, ao se preparar para ir para a igreja no sábado, ela se olhou no espelho e fez a seguinte oração: puxa vida, Senhor, eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que fazer o trabalho missionário, eu tenho que fazer algo por alguém, mas o que eu posso fazer se eu me sinto nada? Olha só, né? Eu me sinto nada. E saiu para a igreja com essa discussão diante de Deus: o Senhor tem que mudar a minha vida, mas eu não sei o que fazer. E foi para a igreja. Ao chegar na igreja, havia ali algumas pessoas, ela foi cumprimentando as pessoas, e tinha uma mulher que era paraplégica, estava sentada ali no banco. E então ela chegou, cumprimentou essa pessoa sorriu para ela, desejou um feliz sábado, um bom dia. E então ela, olhando para aquela mulher, passou assim a pensar: poxa, eu sou perfeita, eu consigo andar, né? Eu tenho todos os meus membros perfeitos aqui, mas eu vejo que ela é daquela forma, depende de outros às vezes para quase tudo, e ela não é triste, eu vejo ela sempre feliz. Então ela começou a olhar para aquela irmã e pensar: puxa vida, como que deve ser a vida dessa pessoa?
Então chegou o momento do louvor, todo mundo em pé, aquela irmã permaneceu sentada ali, e ela, sem saber o porquê, ela pegou e colocou a sua mão esquerda no ombro direito da mulher que estava sentada na sua frente, cantando louvor ali. E ela pensou: por que eu estou com a mão aqui? E ela quis tirar a mão dali, mas ela não conseguia, e continuava cantando junto com o louvor ali. Terminou o louvor, o pregador chamou as pessoas à frente para a oração. Ela foi lá para frente, orou. Quando ela voltou, aquela mulher chamou ela: chega aqui pertinho. Quase igual o pastor Luiz Gonçalves, né? Mais perto, chega mais perto. Falou para ela o seguinte: quase ninguém aqui na igreja me cumprimenta. Olha só, né? Pelo fato de você vir me cumprimentar, já foi uma grande coisa para mim. Aquela irmã se sentia inferior. E então ela falou assim: hoje pela manhã, estava sentada, né? Hoje pela manhã eu estava com uma forte dor no meu ombro direito. E doía assim, doía as costas, doía tudo, doía a coluna. Lógico, né? Imaginou? Nós andando, se exercitando, temos essas dores. Imaginou a pessoa parada há tantos anos, que deve ser, né? E então ela falou: eu senti as dores assim, e eu orei muito para Deus para Ele me curar, para eu conseguir assistir o culto. E no momento que você colocou a sua mão no meu ombro, a dor foi sumindo. Olha só, hein? Depois que você tirou a mão, a dor não existia mais. Olha que mensagem, né? Então aquelas duas irmãs se abraçaram, choraram ali, porque Deus havia respondido as duas. Olha só, né? Aquela que se sentia um ninguém. Deus usou o que ela tinha. O que ela tinha? Apenas a mão dela, a pé, cantando ali, talvez nem pensando no que estava cantando, né? Muitas das vezes nós mandamos mensagem para a pessoa sem saber nem o que diz a mensagem. A pessoa fala: poxa, aquela mensagem lá me tocou, eu estava para fazer isso, fazer mensagem. O que dizia aquela mensagem? Às vezes você já até apagou do celular, já nem sabe mais que mensagem que era. Mas a pessoa falou que você mudou a pessoa, mudou a atitude da pessoa. Isso fica para o nosso trabalho missionário desta manhã. Nós pensarmos: eu não sou ninguém, eu não sei fazer nada, mas Deus pode fazer por mim. Algo que eu não consiga fazer. Vai existir montanhas, montanhas tem todos os dias. Ao você acordar, abrir os olhos, já tem uma montanha ali. Qual que é a montanha primeira? Uma cama. Não, colocar Deus em primeiro lugar. Olha só, se você não tem o hábito, você tem que procurar ter. Por quê? Você não coloca Deus em primeiro lugar, já coloca o inimigo. Nem que eu não precisa fazer oferenda nem nada para ele. Não precisa me ajoelhar. Bastou não colocar Deus em primeiro lugar, o inimigo já está em primeiro. É uma montanha que você tem que transpor. É um grande conflito que começa a você abrir os olhos. E assim vai durante o dia inteiro. Olha só, né? Como é que é a nossa vida ali? E a gente vê assim nosso dia a dia se pensando assim: como que eu vou fazer? Existia um tempo atrás, hoje espero que não exista isso, aquela questão de qualificar as pessoas pelas cores, né? Se eu olhar assim, complexo de cor, olhar uma pessoa: não, aquela pessoa de cor. Então existia um estudante negro, americano, ele ia para a escola e era criticado, no trabalho era criticado, na rua era criticado, em todo lugar ele era criticado. Só que ele vencia tudo isso com a seguinte frase. Ele colocou assim na parede do seu quarto, bem grande, escrito assim: eu sou o máximo. Olha só, hein? Eu sou o máximo, porque Deus me criou e Ele não faz lixo. Esse era seu culto de manhã, seu culto de tarde. Ele saía, olhava para aquilo e saía para a batalha para vencer todas as críticas que você ouviu. E ao voltar, ele olhava de volta e esquecia tudo aquilo que se passou durante o dia. Amém, né? Essa deve ser a nossa oração todos os dias. O Senhor me fez perfeito, a sua semelhança, para eu lutar contra a baixa autoestima, todas as críticas que vierem. Deus esteja com todos nós e venhamos a olhar para esse lado. O que eu estou fazendo? Eu devo modificar? Eu devo lutar? O que eu vou fazer?
Deus estará à frente, como disse aqui. Deus é por nós, ninguém haverá fim. Nós vamos ouvir agora um vídeo que fala sobre isso. Deus esteja com todos nós. Amém.